Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui na segunda temporada do nosso Café de Negócios, um programa que inspira você a conhecer histórias empreendedoras. E hoje, para estrear o nosso programa, nós convidamos a doutora Érica Belon. Doutora Érica é formada em administração e também é coaching e vai contar um pouco da sua história. Doutora Érica, seja muito bem-vinda conosco, é um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui contribuindo com o seu programa. Doutora Érica, nos conte um pouco sobre a sua história, conte aos nossos telespectadores quem é a doutora Érica Belon. Bom, eu sou nascida aqui em Itu, moro aqui há 45 anos, adoro a cidade de Itu, sempre morei no bairro Padre Bento, eu cresci ali naquele bairro, sempre estudei em escola do estado, venho de uma família simples. Posso dizer para você que eu sou a primeira pessoa na minha casa a ter uma faculdade. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Embora eu tenha tido uma infância bem legal, bem bacana, mas algumas coisas marcaram a minha vida. E eu queria contar para você aqui que eu comecei a trabalhar. Você acredita que a minha primeira experiência profissional foi quando eu tinha 9 anos? É verdade. Aos 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Foi a minha primeira experiência. Na verdade, próximo da minha casa, tinha uma fábrica de tintas, onde várias crianças ali do bairro, elas trabalhavam colocando rótulo nos vidrinhos de tinta. Sabe aqueles vidrinhos de tinta, tinta de tecido? Então, eu fui trabalhar lá. Essa foi a minha primeira experiência profissional. Eu me lembro que eu era tão pequena que eles colocavam alguns caixotes no chão para que eu pudesse subir e alcançar a esteira. Então, a minha função ali era pegar o vidrinho de tinta e colocar os rótulos no vidrinho de tinta. E há uma semana que eu estava trabalhando lá, eu comecei a prestar atenção que aquilo cansava, porque eu ficava fazendo sempre a mesma coisa, né? Era sempre um movimento repetitivo. Eu estudava de manhã, chegava em casa, almoçava e depois eu ia para essa fábrica de tinta onde a gente ajudava ali a colocar os rótulos na latinha. E o que era interessante é que quando eu comecei a perceber que no final da esteira tinha uma senhora que trabalhava lá e o papel dela era o quê? Era colocar os rótulos nessa máquina que saía com a cola para daí a gente poder colocar a cola no vidrinho. Quando eu observei aquilo, eu achei interessante, porque o trabalho dela, além dela trabalhar sentada, eu trabalhava em pé. Ela trabalhava sentada. Eu falei, não, eu quero aquela função ali para mim, eu quero fazer aquilo que ela está fazendo. E com uma semana eu fui praticamente pedir promoção. Eu falei, ó, o que eu tenho que fazer para poder trabalhar aí nessa máquina, né, que era a rotuladora, né, onde passava um rótulo. E aí foi muito engraçado, porque nem tamanho eu tinha, eu não alcançava nem para sentar na tal da máquina. Mas mesmo assim eles me deram a oportunidade. Então, eu acho que foi a primeira experiência aí de promoção que eu tive na minha vida. Passado isso, eu fui ter uma segunda experiência profissional quando eu tinha 12 anos, que eu fui trabalhar num consultório de uma médica ginecologista. Então aí eu já melhorei um pouco a carreira, né? Já subi um degrau da carreira. Lá eu já trabalhava atendia o telefone, eu tinha a responsabilidade de abrir o consultório, fechar o consultório. Então ali algumas coisas me marcaram bastante nesse trabalho. E uma coisa que eu posso até falar para você que é extremamente curioso, e eu até acredito que quem está lá em casa vai até rir um pouco sobre isso, mas por incrível que pareça, lá tinha uma biblioteca muito grande nesse consultório e tinha N livros. E eu sou apaixonada por livros. E aí eu começava, né, nos horários vagos, eu não tinha muito o que fazer, o telefone não tocava muito, e eu começava a ler os livros. E foi ali que eu tive o primeiro choque de realidade da minha vida, que foi como eu descobri realmente como é que um bebê nascia. Isso eu já estava aí com os meus 13 anos, 13 para 14 anos mais ou menos. Além de você descobrir, então, como é que um bebê nasce, o que mais chamou a sua atenção nesse trabalho? O que mais você aprendeu lá? Olha, o que mais me marcou lá, o que mais me chama a atenção, o que mais eu tenho isso muito fresco na minha memória, eu acredito que seja a biblioteca.
Lá tinha uma gama de livros da área de medicina e eu ficava encantada com aquilo, porque eu não tinha acesso àquilo, né? Como eu falei para você, eu sempre estudei em escola do Estado. E na escola do Estado, infelizmente, a gente não tem tanto estímulo como deveria ter para estudar, para frequentar bibliotecas. Inclusive, o ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a biblioteca da Universidade de Coimbra. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu sou apaixonada por livros, eu sou apaixonada por biblioteca. E olha, falando sobre isso, eu queria contar uma história para você ver o quanto um professor, ele impacta na vida de um aluno. Eu falei para você que eu venho de uma escola pública, né? Estudei sempre numa escola pública e eu tinha uma professora, que era uma professora da área de ciências. E ela dava aula para mim, tanto na escola pública, onde eu frequentava, e ela dava aula aqui em Itu, numa escola particular. Só que existia uma diferença do aprendizado. E eu, como sempre gostei muito, sempre fui atrás, fui muito curiosa, e tem professor que não gosta muito, né, que o aluno pergunte. E eu até falo isso como professora, porque infelizmente a gente se depara com essa situação dentro de algumas escolas. E essa minha professora de ciências, ela me marcou muito, de uma forma infelizmente não tão positiva assim, porque ela dizia assim para nós que éramos alunos, que nós não íamos ser nada, porque a gente era de escola pública, a gente não ia conseguir ser nada na vida. Mas que quem conseguiria ser eram os alunos de tal escola, porque era onde ela dava aula, que era uma escola particular, né, muito conhecida, enfim. E eu fiquei muito com aquilo na cabeça. E eu sempre quis estudar. Se você falasse para mim o que eu queria ser médica. Eu queria entrar realmente na área da medicina, que é uma coisa que eu gosto de paixão. Mas a gente vai crescendo ouvindo isso, né? Realmente você não vai ser nada. E quando eu entrei nesse consultório para trabalhar aqui, eu me deparei com aqueles livros, né? Com aquela coisa maravilhosa que era a área da medicina, eu ficava encantada com tudo aquilo. Então eu até estou relembrando essa história, porque eu sou professora hoje, então eu trabalho, né, o tempo inteiro. Eu estou não só, né, dei aula para adolescente, mas hoje eu tenho a possibilidade de trabalhar na faculdade e eu falo isso todos os dias para os meus alunos. Não existe nada nesse mundo que possa parar você. Se eu soubesse naquela época que hoje eu conseguiria chegar onde eu cheguei, que você conseguir chegar, por exemplo, num cargo, né, atingir um doutorado, que não é fácil você fazer um doutorado, não é fácil você chegar no nível de pós-doc, com certeza eu teria investido talvez na área da medicina, mas foram situações que marcaram muito a minha vida, essa possibilidade de ter contato com esses livros, enfim. Então quer dizer que foram esses livros que te levaram à faculdade. Aliás, foram esses livros que foram responsáveis por toda a sua trajetória acadêmica. Nos conte um pouco sobre essa sua trajetória acadêmica. Eu diria para você que eu tive assim uma trajetória incrível acadêmica. Posso dizer que sim, que esses livros me levaram para a faculdade. Como eu falei para você, eu vim de uma família simples, então nós não tínhamos todos os recursos que a gente precisava e queria ter. Eu me lembro, antigamente existia uma coleção chamada Barça, né, que é o famoso Google hoje. E minha tia tinha Barça. Então, todas as vezes que a gente precisava estudar, a gente ia lá correr para copiar tudo que tinha para copiar na Barça e voltar. E eu tinha uma carteirinha, eu frequentava demais a biblioteca aqui em Itu, eu tinha até carteirinha da biblioteca, eu ia direto pegar livro, eu sempre gostei muito de ler. E eu acho que isso também foi algo que me impulsionou a chegar onde eu cheguei. Mas falando um pouco da minha trajetória, eu nunca tive uma vida tão fácil, eu nunca ganhei nada. Para eu poder fazer a faculdade, eu tive que batalhar demais, ralar muito, eu trabalhei muito. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na faculdade, o meu salário era R$450. Eu gosto até de falar isso, porque eu acho que isso são histórias que inspiram outras pessoas, sabe? E eu ganhava R$400 e 450. E a mensalidade era 500, ou eu ganhava 400 e a mensalidade era 450. Era mais ou menos assim. Eu só sei que eu ganhava menos do que eu podia pagar na faculdade. Era um sacrifício enorme. Eu pegava o meu olerite e entregava ele inteirinho na faculdade. Mas eu sempre tive muito claro na minha cabeça onde eu queria chegar, o que eu queria fazer da minha vida. Até que,
quando eu percebi, né, à medida que você começa a estudar, você percebe que não é só pagar a faculdade. Eu tinha que comprar livros, eu tinha que ter dinheiro para me alimentar, eu tinha que, né, não fica só ali. E como na ocasião eu fui fazer a faculdade voltado para a área de tecnologia, que a minha graduação eu me formei como bacharel na área de análise de sistemas, era um curso novo, um curso que eu posso dizer para você que era extremamente masculino naquela época, eram poucas alunas, né, meninas que faziam esse curso, então a gente enfrentava um desafio muito grande, porque ganhava-se muito pouco e pagava-se muito. Na minha época não tinha o ProUni, não tinham essas bolsas, então o que a gente tinha era aquilo. E por ser um curso voltado para a área de tecnologia, os nossos professores, nem todos eram realmente professores, né? Eram técnicos que iam dar aula, então não tinham didática, não tinham esse feeling necessário que um professor precisa ter, que o papel do professor é transformar a vida das pessoas. E chegou um dia que eu não tinha computador, várias pessoas da sala não tinham computador e nós tínhamos uma prova. E aí eu precisava estudar para a prova. E o único horário que eu tinha para estudar para essa prova, como eu trabalhava de dia e estudava à noite, tinha que ser aos sábados. E para estudar, eu precisava de computador. Então, era mais um empecilho, porque ou eu pagava a faculdade ou eu comprava o computador. E aí eu fui conversar com o meu professor, né? E esse meu professor, eu cheguei para ele e falei, olha, professor, eu tô com uma dificuldade enorme, tem a prova e eu não consigo estudar porque precisa do computador. O nosso curso era extremamente técnico, né? Então, eram linguagens de programação naquela época, eu tô falando aqui de 1995, 96, que foi quando eu fiz a faculdade. E aí eu fui falar com o tal do professor. E aí você não acredita o que ele me respondeu. Ele olhou bem para mim e falou assim para mim, você não tem computador? Eu falei, não. Ele falou assim para mim, bom, pobre não faz faculdade. Compre uma máquina de costura que é mais barato. Quando ele falou aquilo para mim, naquela época, eu tinha o quê? 20 anos naquela época. Eu sentei, eu estudava aqui no Patrocínio, estudei aqui, a quem eu devo muita coisa para o Patrocínio hoje, para o colégio, aqui a Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. O que eu sou hoje, eu devo muito aí, tudo começou aí. E aí, o que eu fiz? Quando ele me falou aquilo, eu me lembro que eu sentei na escada, chorei pra caramba ali. Nossa, aí até um diretor nosso estava descendo, ele falou assim para mim, ô menina, você tá com algum problema na sua família? Eu falei, não, tá tudo certo. Aí eu peguei e desci no plantão de atendimento. Naquela época, eu falei, bom, eu acho que esse professor tá certo, ele tem razão mesmo, né? Pobre não faz faculdade, eu acho que eu vou largar a mão disso mesmo, porque mal tem dinheiro para pagar a mensalidade, quanto mais para pagar, para comprar um computador. E aquilo me machucou muito, porque a minha mãe é costureira, né? Então, eu até fico assim, emocionada quando eu toco nesse assunto, porque foram assim, degraus que eu fui subindo com muito sacrifício. Às vezes as pessoas olham e elas falam, nossa, você teve sorte. Não tive sorte. Foi muito trabalho. E aí, até uma situação muito cômica, porque eu cheguei no plantão, cheguei lá e falei para as meninas que trabalhavam no plantão, o que a gente tem que fazer para trancar a matrícula? As meninas falaram, é só você preencher esse documento. Eu falei, tá bom, né? Peguei e preenchi o documento, que eu não ia mais fazer a faculdade, né? Isso tinha que colocar uma justificativa lá. Eu me lembro que eu coloquei, né? Por condições financeiras, eu não tenho condição de fazer a faculdade. Aí eu fiz o papel, entreguei para ela, ela falou, bom, agora você tem que passar ali na tesouraria. Eu falei, mas para quê? Ela falou, não, porque para trancar a matrícula você tem que pagar a mensalidade. Eu falei, putz, então eu vou ter que destrancar, porque eu não tenho dinheiro nem para pagar a mensalidade, quanto mais para trancar a faculdade. Aí, naquele mesmo momento, desfiz ali o que eu estava tentando trancar e falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Vou desistir, eu não tenho dinheiro, né? E eu não sei como que essa história acabou chegando na diretora da universidade, que eu até, assim, aproveito aqui a oportunidade que você está me dando, e eu quero fazer um agradecimento em público aqui, que é para a professora Maria Ângela Mangion Elias, que foi a diretora da faculdade. Quando ela soube que eu ia trancar a faculdade, ela
pediu para falar comigo, porque eu tinha boas notas. E ela me chamou e me perguntou, olha, eu soube que você ia trancar o curso. Por quê? Eu falei, professora, porque eu não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho condições de pagar. Mostrei para ela o meu olerite, eu ganho tanto e pago tanto, né? Ela falou, então nós vamos fazer um trato aqui. Eu vou dividir para você, a minha dívida ficou acumulada na faculdade, mas eu vou fazer para você, você paga metade da mensalidade, né? E a outra metade a gente vai deixando aí num banco, depois que você terminar a faculdade, aí você vai me pagando. Só que você vai fazer um trato comigo. Você não pode tirar nota menos do que 8,5. Eu falei, tá bom. Então foi esse o acordo que eu fiz com a professora Maria Ângela. E aí foi que eu consegui me formar. Então, esses são os anjos que aparecem na nossa vida. Eu me formei e paguei a faculdade certinha. Que história incrível! E em relação a esse professor, né, que eu comentei com você agora, que falou da máquina de costura, eu me formei e comecei a dar aula de informática. E eu dava aula numa escola que atendia crianças especiais, que eram crianças que usavam alguns softwares da nossa área para desenvolver as habilidades motoras, alfabetização, enfim. E eu estava dando aula nessa escola, a dona da escola me chamou e falou, Érica, tem um casal aí fora que gostaria de dar um presente para você, porque você vem atendendo esse aluno, né, que era um menino de mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos, e eu consegui alfabetizá-lo usando a informática como ferramenta. Érica, tá aí, esse casal que quer te dar um presente de agradecimento pelo desenvolvimento do filho deles, foi um desenvolvimento bastante considerável, enfim. Eu falei, tá bom. Não há de ver que quando eu saio lá fora para receber o tal do presente, era o meu professor que mandou eu comprar a tal da máquina de costura, né? Por isso que eu falo. Então, às vezes, a gente mata um talento dentro de uma sala de aula sem saber o que aquele talento pode nos oferecer. Então, eu sempre tive uma trajetória assim, nada do que chegou até mim chegou de uma maneira fácil, tranquila. Não foi dessa forma. Eu sempre tive que trabalhar muito, que ralar muito para chegar onde eu cheguei. Mas eu agradeço tudo que eu tenho, eu acho que isso é um compromisso que eu tenho, sabe? Agradeço, reconheço essas pessoas que me ajudaram. Uma outra ocasião também, mesma história, a gente tinha que entregar os trabalhos e aconteceu tudo mais ou menos na mesma época, nós tínhamos que entregar um trabalho e eu fazia o trabalho com uma moça da cidade de São Roque, até o nome dela é Érica também, ela era minha colega de classe e a gente pagou para um rapaz fazer esse nosso trabalho, que tinha que digitar o trabalho. Quando eu cheguei em São Roque, tinha acontecido um problema com o rapaz não fez o nosso trabalho e nós tínhamos que entregar, senão a gente ia ficar de DP. E aí ficou aquela história, o que nós vamos fazer, né? Ela falou, olha, aqui do lado mora um empresário. Eu não conheço ele, mas você tem coragem de bater na casa dele e pedir para usar o computador dele? E aí eu falei, olha, se a gente não fizer isso, nós vamos ficar de DP. E nós fizemos isso. E nós batemos na casa do empresário, com o trabalho na mão, explicamos para ele a nossa situação. E esse empresário abriu a porta da casa dele e falou para nós, olha, pode usar o computador, o quanto vocês quiserem. Eu me lembro que ele estava saindo de viagem, o portão da casa dele era aqueles portões eletrônicos. Ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar a chave, quando você sair, você bate o portão. E eu me lembro que a gente saiu daqui de manhã, era tudo muito sacrifício, né? Não tinha nem lanche, não tinha almoçado, não tinha levado nada. E esse rapaz foi na padaria, comprou pra gente pão, leite e deixou uma mesa pra gente tomar café e se alimentar, e nós conseguimos fazer esse trabalho. Então são pessoas que, da mesma forma que a gente encontra pessoas muito ruins na nossa vida, a gente encontra esses anjos que aparecem na nossa vida. Então por isso que às vezes as pessoas falam para mim, nossa, você ajuda muitas pessoas, você é tonta, você não cobra, você atende, mas eu devo isso porque um dia eu precisei e eu tive pessoas no meu caminho que me ajudaram muito. É mais ou menos isso. E aí eu terminei a graduação, depois eu fiz 7 pós-graduações, eu tenho diversas pós-graduações na área que eu decidi atuar, então eu tenho pós-graduações tanto na área de gestão de negócios, gestão de pessoas, psicologia. Depois eu fiz o mestrado na área de educação, fiz o doutorado
na área de administração, que no doutorado eu estudei toda a parte das inteligências múltiplas, eu estudei muito a parte da construção de mentes, então acabei no próprio, entre o mestrado e o doutorado, colocando um pezinho lá na medicina, que era, na verdade, o que eu sempre quis ser e sempre o que eu queria fazer. E aí tive aí a grata surpresa de receber na minha casa o diretor da Universidade de Coimbra, e eu vou fazer o meu pós-doutorado lá na Universidade de Coimbra. Ele está aprovado em 4 universidades, e aí eu vou fazer em Coimbra esse pós-doc. Então é isso, foi mais ou menos assim a minha trajetória acadêmica. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já com a entrevistada de hoje, a doutora Érica Bellon. Estamos de volta ao programa Café de Negócios e estamos entrevistando hoje a doutora Érica Bellon. Érica, então, além da sua formação na área de tecnologia, o que mais você estudou? Eu tive a possibilidade de fazer mais 7 pós-graduações, eu fiz um mestrado na área de educação e fiz um doutorado na área de administração, onde eu estudei especificamente a construção das inteligências múltiplas e a formação de mentes para o futuro, que são as mentes necessárias hoje para que um profissional performe no mercado de trabalho. Considerando que o seu doutorado é na área de administração, como é que você chegou nos estudos da neurociência? Como eu gosto demais dessa área de estudar a formação do sistema cerebral, o que se passa dentro da cabeça do funcionário, por que você tem colaboradores motivados e outros não. Então isso me levou a estudar um pouco os braços, aí, os aportes da neurociência e de que forma isso pode nos ajudar na área da administração. Existe uma área da administração chamada neurobusiness, que é neuronegócios. Então eu me deparei com esse tema durante os meus estudos e foi aonde eu fui me aprofundar um pouco mais para entender sobre neuromarketing, neuroliderança e como é que se forma toda essa construção do conhecimento usando a neurociência como um aporte teórico. Inclusive, eu acabei estudando uma área da teologia, onde, inclusive, eu ministro várias palestras nesse âmbito. O que acontece no sistema cerebral no momento da oração? Então, foi desta forma que eu acabei conhecendo aí a neurociência e estudei a neurociência. Nos mate aqui uma curiosidade. Ouvindo toda essa sua trajetória acadêmica, o que te fez sair da CLT e se tornar uma empresária? Uau, essa pergunta é uma pergunta bem interessante. Olha, eu diria para você que às vezes, né, é comum você ouvir, foram portas que se abriram e me levaram ao empreendedorismo. Eu vou responder para você de forma inversa. Foram as portas que se fecharam. Sempre, em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre tive essa possibilidade de subir rapidamente, de me destacar rapidamente. E a gente sabe que quando isso acontece dentro de algumas empresas, você acaba não agradando todo mundo, principalmente se você aí é liderado por gestores que não estão tão bem preparados assim. Parece que é meio cultural aqui no Brasil, né? Quando você tem um colaborador que ele se destaca na equipe, o gestor, ao invés de aproveitar esse talento, por medo, ele corta esse talento. Então, eu encontrei também com esses caras aí no meio do caminho, em algumas empresas que eu trabalhei, e eu acho que a vaidade das pessoas em relação a isso mesmo, a fechar essas portas, foi o que foi um divisor de águas para que eu pudesse realmente iniciar aí a minha carreira como empreendedora. Então, eu tive experiência numa empresa que eu trabalhei de tecnologia, onde surgiu um cargo, por exemplo, de consultoria, e eu escutei do meu diretor, não dá para eu te colocar como consultora porque você é mulher. Então, não dá para você seguir carreira dessa forma.
E eu sempre olhei para mim e falei, não, eu posso mais. Porque eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. A minha mãe sempre falou, você pode ser aquilo que você quiser ser. E eu sempre tive isso muito claro, não existe nada que possa parar você. Não tem nada, nem ninguém que possa parar você. O limite está dentro da nossa cabeça. Principalmente quando eu fui estudar a parte das inteligências múltiplas, a formação das mentes aí de profissionais de alta performance, isso fica muito claro. O seu limite está dentro da sua cabeça. É ele que te limita, é ele que faz com que você pare, que faz com que você bloqueie a sua carreira, que faz com que você não performe. Então, quando eu me deparava com situações como essa, eu me questionava, eu falava, não, eu não posso dar ao outro a legalidade de tomar conta da minha carreira. Então, quando eu cheguei no meu limite, eu trabalhei em várias empresas e quando eu cheguei ali no meu limite, num cargo de gestão, que eu me deparei com profissionais deste porte, eu falei, não sou eu que não sirvo para a empresa, é a empresa que não serve para mim. E a partir dali, eu resolvi tomar decisão e fazer realmente a minha carreira solo e acreditar na minha performance, porque eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça. Quando você não tem coragem de viver o seu próprio sonho, você vai ser pago por alguém para viver o sonho dele. E eu acho que a gente vem nesse mundo aqui para fazer muito mais do que simplesmente acordar de manhã, bater cartão, ir lá trabalhar, voltar e ficar esperando ansiosamente pela sexta-feira. Eu acredito que não. Como eu amo o que eu faço, sou apaixonada pelo que eu faço, isso foi o que me impulsionou a crescer na carreira, a ir buscar realmente cada vez mais. E eu ter ingressado nessa área, principalmente do treinamento corporativo, para falar realmente para as pessoas e para profissionais de alto desempenho que encorajem-se, sabe? Se você hoje encontra dentro de uma empresa onde você não vê perspectiva de crescimento, vá se aprimorar, construa a ponte e saia daí. Nós não somos uma árvore, você não precisa ficar trabalhando num local onde você não gosta. Aliás, você tem que trabalhar numa empresa onde você é celebrado e não tolerado. Essa é a essência do negócio. São perguntas que você tem que fazer para você. Onde você trabalha? Você trabalha no local que as pessoas te celebram ou te toleram? A equipe com quem você trabalha são pessoas que só reclamam ou são pessoas que te botam para cima? São pessoas que contribuem com o seu desenvolvimento. Hoje o meu trabalho é um trabalho muito mais de conscientização para essas pessoas e dizer para elas, você não é uma árvore, você pode sair daí, você pode crescer, você pode ser o que você quiser ser. Você não precisa ficar trabalhando numa empresa onde as coisas não acontecem, onde você não desenvolve. Então, foi um divisor de águas para mim realmente, quando eu percebi que eu poderia realmente ser aquilo que eu quisesse ser. E não me arrependo, faria tudo de novo e agradeço. Agradeço todas as portas que se fecharam, porque se elas não tivessem fechado, a grande chance de eu continuar estar sentada atrás de uma mesa ali e fazendo o que eu não gostava. Então, eu acho que essa é uma das características, talvez até forte que eu tenha, de acreditar, ir lá e fazer acontecer e depois a gente vê aí como é que a gente resolve. Mas eu acho que isso já é mesmo uma questão aí do empreendedorismo aí um pouco na veia, né? De ir lá e fazer as coisas acontecerem. Doutora Érica, nos conte como é que surgiu a Escola de Carreiras. A Escola de Carreiras, ela nasce de uma concretização de um sonho. Como eu trabalho já praticamente 20 anos na área de treinamentos corporativos e a dificuldade que nós tínhamos até então, além de eu trabalhar com as empresas, né, eu tinha muita demanda de empresa querendo participar de treinamentos e às vezes as empresas não tinham espaço para que isso acontecesse. E também de profissionais liberais, profissionais que não são investidos pela própria empresa, mas que eles mesmos queriam investir o seu dinheiro para poder se desenvolver em cursos e etc. Então a Escola de Carreiras surge a partir dessa demanda de necessidades. Então hoje nós temos um espaço que está localizado ali na Rua Santa Rita, número 1249, aonde nós constamos ali com 3 salas de treinamentos, trabalhamos com um projeto chamado Academia de Líderes, que é um projeto onde nós formamos essas pessoas e o viés do nosso curso, né, todo o nosso curso, ele está formatado sobre os aportes da neurociência. Nós temos como missão ali na escola transformar mesmo a vida das pessoas, dizer para elas que elas podem ser o que elas quiserem ser. Eu tenho como missão dizer isso para elas porque eu sou o case de sucesso. Olhar para trás e ver de onde eu saí e aonde eu estou chegando hoje, eu posso dizer que realmente as coisas dão certo e elas funcionam.
A escola de carreiras, então, ela nasce dessa possibilidade de ajudar as pessoas a serem realmente o que elas quiserem ser. Então, ali nós trabalhamos não só com o desenvolvimento delas, mas nós temos também uma agência de empregos, onde nós podemos colocar essas pessoas novamente no mercado de trabalho, podemos ajudá-las não só tecnicamente, mas também ajudá-las a desenvolver suas habilidades sociais e afins. Qual que é o seu parâmetro de qualidade nos seus trabalhos? Olha, o meu parâmetro de qualidade para os meus trabalhos é uma pergunta muito boa para você me fazer. Eu sou uma pessoa que eu acredito demais em Deus, assim, para mim, nossa, Jesus Cristo para mim é o cara. E tudo que eu vou fazer, Ele é o meu parâmetro de qualidade. Tudo que eu vou fazer, seja um treinamento que eu vá desenvolver, seja eu limpar a minha escola, é como se eu estivesse fazendo isso para Ele. Então, eu acho que quando a gente tem um parâmetro de qualidade alto, não tem crise, não tem pessoas que queiram te derrubar. Então, Ele é o meu parâmetro de qualidade. Érica, você pode nos deixar 3 dicas para quem está nos assistindo lá em casa? Olha, eu vou te deixar 3 dicas que são as dicas que eu uso na minha vida. Dizer para você que você pode ser o que você quiser ser. Ninguém pode parar você. A segunda dica, ela está no livro A Maestria, do autor George Leonard. Esse autor, ele fala muito de alta performance. E ele cita ali no livro questões do tipo que para você conseguir o ápice da sua performance, você precisa pelo menos treinar de 10.000 a 12.000 horas. Isso significa você treinar de 10 a 12 anos, se você quiser ser realmente um profissional de alto desempenho. E a terceira dica, na verdade não vai ser uma dica, vai ser uma pergunta. Qual é a sua missão de vida? O que você quer para você? O dia que você descobrir isso, não tem ninguém que possa parar você. Érica, muito obrigada por você ter nos dado essa entrevista, por ter compartilhado conosco toda essa história. Eu tenho certeza de que ela vai inspirar muitas pessoas. E você, telespectador, muito obrigado por ter ficado conosco e eu te espero no próximo programa com mais histórias inspiradoras. Até lá!